Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula de conhecimentos bancários, uma resolução bastante específica, uma resolução que trata sobre a segurança cibernética. Principalmente por quê? Porque hoje as instituições financeiras, né, elas têm que, não só hoje, mas é uma tendência que tem que reduzir custos, né? E hoje o fator de tecnologia ele é muito importante, né? Então nós temos hoje uma opção das instituições financeiras em si, como todo, em geral, né, de armazenarem as suas informações em plataformas de nuvem. E essa resolução vai trazer os parâmetros em relação a esse procedimento, ok? Então a resolução 4893 de 2021, né? Professor, por que temos outra resolução, né? É muito simples, fazendo uma explicação para vocês aqui. Esta aula nós vamos ter duas partes, tá? Duas partes. Primeiro a gente vai trabalhar a resolução, tá? A resolução 4893, tá? 4893 de 2021, que essa resolução aqui, o que aconteceu? Ela revogou o instrumento normativo anterior, que é a resolução 4658, tá? Então, o que acontece? A primeira parte da aula, nós iremos trabalhar todos os dispositivos da resolução atual, que é a resolução 4893 de 2021. No final da aula, eu vou dar um pause aqui na aula e nós iremos fazer uma olhada, dar uma olhada na revisão, dar uma olhada na resolução 4658, tá? Por quê? Porque ela foi revogada, essa resolução agora, dia 1º de julho de 2021. Então nós temos aí dois instrumentos normativos para um mesmo assunto. É claro que vale é anterior, aliás, é atual, é de 2021, é a resolução 46, tá? 4893. Tá, vamos lá. Resolução 4658 de 2018. Dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem observados pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, né? Então essa é a resolução de 2018. E a resolução de 2021, ela fala: dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados em computação em nuvem, a serem observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então nós temos aí duas resoluções pelo mesmo assunto. Só para não deixar dúvidas. Primeiro, nós vamos estudar todos os dispositivos da resolução de 2021. E depois, o professor vai colocar na tela aqui a resolução de 2018 e nós vamos dar uma olhada de ponta a ponta nessa resolução, ok? E fazer um comparativo, né? Fazer um comparativo entre as duas, né? Então vamos lá. Primeira resolução, primeiro capítulo, no capítulo 1º, ela trata sobre o objeto e o âmbito da aplicação. Vocês já perceberam, com tantas resoluções aí e normas que nós estudamos, normalmente o primeiro artigo é aquele artigo que explica para o leitor, explica para os terceiros o quê? Qual que é o objeto da lei e qual é o campo de aplicação. Exatamente isso. Para que serve a lei? Essa resolução dispõe sobre a política de segurança cibernética. Ou seja, no final desta aula, o aluno deverá se perguntar qual é essa política, né? A gente vai passar. E além disso, ele trata dos requisitos para a contratação de serviços de processamento, olha só, de processamento, ou seja, ele pode ter servidores em nuvens, né? Ó, processamento, e além de processamento, armazenamento de dados, tá? Aonde? Em computação em nuvem, chamado de cloud, né? Aí, ó, dos clouds da vida, né? Clouds da vida, né? A serem observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então, dois produtos da política de segurança cibernética e o processamento e armazenamento de dados de computação em nuvem, né? Aí eu digo para vocês o seguinte, né? Hoje você tem aí um processamento de dados, armazenamento, isso custa dinheiro, né? Então o que acontece? Até mesmo para instituições financeiras, né?
Então, o que acontece? Às vezes, né, não compensa ele ter uma estrutura, porque tem que ter uma sala cofre, tem que ter todos os procedimentos de segurança e assim por diante. Então, dependendo do tamanho e do porte da atuação da instituição financeira, é muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais produtiva a contratação desses serviços em nuvem, né? Ok. O disposto nesta resolução não se aplica a instituições de pagamento, que devem observar a regulamentação emanada do Banco Central do Brasil no exercício de suas atribuições legais. Eu, que sou um professor concurseiro profissional, quando eu olho esse dispositivo, eu falo, puxa, isso aqui pode ser objeto de questão de prova. Ó. Qual que é a exceção que não está no escopo da resolução? Há instituições de pagamento. Então, essas instituições de pagamento vão observar regulamentações próprias do próprio Banco Central do Brasil, né? Então, tá aí, nós temos essas instituições aí de pagamento, né? Que são instituições, inclusive, menores, né? Ok, artigo 2º. Agora a gente vai falar da política da segurança cibernética, tá? Então, esse capítulo 2º, fala da política. E o capítulo 3º vai falar do processamento e do armazenamento de dados em computação em nuvem, chamado de cloud, né? Nós temos de cloud aí, né? Inclusive hoje, a LAC Concursos, né? Só para você ter uma ideia, nós tínhamos um servidor físico, né? Aqui em Cuiabá tinha um servidor físico, então a gente alugava aí um centro de processamento de dados para deixar nosso computador, nosso servidor. E aí, professor, aí, o que aconteceu? Né? Nós não temos mais isso, né? Hoje eu optei uma decisão estratégica minha para ficar tudo em nuvem, né? Tudo em nuvem. Artigo 2º. As instituições referidas no artigo 1º são aquelas que estão aí, são aquelas que, né, que estão autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto os arranjos de pagamento, devem implementar e manter política de segurança cibernética formulada com base em princípios e diretrizes que busquem, primeiro, assegurar, olha, primeiro ponto, não tem que colocar um umzinho aqui, ó, assegurar a confiabilidade. 2, a integridade, né? Integridade, ou seja, os dados não sejam alterados, né? Confiáveis, que eles não sejam alterados, e a disponibilização. Quando solicitados, eles deverão estar sempre disponíveis, né? Disponibilidade dos dados e dos sistemas de informações utilizados, né? Então, isso aqui são os principais princípios e diretrizes. Assegurar a confiabilidade, a integridade e a disponibilidade de dados dos sistemas de informação, né? Ok, e aí, professor? Cara, isso aí tem que estar no seu resumo. Você não pode brincar com essas coisas, né? E agora? Agora a gente vai detalhando essa política. A política mencionada no caput deve ser compatível. Tá? Nós temos vários parâmetros. Então, primeiro, compatibilidade. Com o quê? Vamos lá. Primeiro, com porte, o perfil de risco e o modelo do negócio da instituição. Tá? Porte pequeno, médio, grande, né? Perfil de risco médio, alto, né? Ok, né? 2, natureza das operações e a complexidade dos produtos e serviços, atividades e processamento processos da instituição. E a sensibilidade dos dados e das informações sobre responsabilidade da instituição. Parágrafo 2º. Admite-se a adoção de política de segurança cibernética única por, vamos lá, conglomerado prudencial e sistema cooperativo de crédito, né? Ou seja, isso aqui tem sido aqui uma norma comum ao Banco Central, né? Ah, professor, qual o exemplo que eu posso dizer onde você pode compartilhar serviço, né? Serviço de ouvidoria, por exemplo, né? Então, serviço de ouvidoria, serviço de análise de riscos, né? E agora, né, o que? Da segurança cibernética, né? De computação em nuvem, da política, da diretriz. Ou seja, se você tem um conglomerado prudencial, você pode ter uma única política para todo esse conglomerado. Isso reduz custo, né? E quanto mais você reduz custo, menor será o valor, menor será o valor dos serviços cobrados por essas instituições. Então, o Banco Central se preocupa muito com isso, né? Seguindo as regras anteriores, você pode fazer uma unificação? Pode, só que tem que ter o quê? Legitimidade da própria instituição. Isso que diz o parágrafo 3º. As instituições
que não constituírem política de segurança cibernética própria, em decorrência do dispositivo do parágrafo 2º, que é o anterior, devem formalizar a opção por essa faculdade em reunião do Conselho de Administração ou na sua inexistência da diretoria da instituição. Então tá aí para a galera, né? Tem que ter uma legitimidade, ou pelo Conselho de Administração ou pela diretoria da instituição, caso não há ou não tenha previsibilidade da ocorrência do que do Conselho de Administração. Bacana, né? Da política, né? A política de segurança cibernética deve contemplar no mínimo, ou seja, o Banco Central do Brasil, ele fala, no mínimo, a sua política. O que é a política? Como que o banco deve se portar em determinada situação. É isso, né? Como deve se portar em determinada situação. No mínimo, né? E agora? Agora são diversos requisitos, né? Vamos lá, fazer a leitura de um a um para a galera aí. Os objetivos de segurança cibernética da instituição, ó, os objetivos da segurança, a gente já viu lá, né? Confiabilidade, integridade, disponibilidade, né? Ok. Os procedimentos e os controles adotados para reduzir a vulnerabilidade da instituição a incidentes e atender aos demais objetivos da segurança cibernética. Os controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade da informação, que busquem garantir segurança das informações sensíveis. O registro, a análise da causa e do impacto, bem como o controle dos efeitos incidentes relevantes para as atividades da instituição. Tá? Vamos lá, é muitos, né? Diretrizes para a elaboração de cenários de incidentes considerados nos testes de continuidade de negócios, a definição de procedimentos e de controles voltados à prevenção e ao tratamento de incidentes a serem adotados por empresas prestadoras de serviços a terceiros que manuseiem dados ou informações sensíveis ou que sejam relevantes para a condução das atividades operacionais da instituição, a classificação dos dados e demais informações quanto à relevância e a definição dos parâmetros a serem utilizados na avaliação da relevância dos incidentes, né? Política de segurança, tem mais. Os mecanismos para a disseminação da cultura da segurança cibernética na instituição, incluindo a implementação de programas de capacitação e de avaliação periódica de pessoal, a prestação de informações a clientes e usuários sobre as precauções na utilização de produtos e serviços financeiros e comprometimento da alta administração com a melhoria contínua dos procedimentos relacionados com a segurança cibernética e, finalmente, as iniciativas para compartilhamento de informações sobre os incidentes relevantes mencionados no inciso 4, com as demais instituições referidas no artigo 1º. Então, isso aqui são o quê? Parâmetros, né, para a produção do documento de cada instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então, lá tem que colocar a política de segurança cibernética deverá atender. E todos esses itens deverão constar na onde, né? É um parâmetro, ou seja, deverão considerar esses parâmetros na política, né? E agora? Agora ele vem detalhando. Né? Por exemplo, o item 1, parágrafo 1º, ele fala o quê? Ó? Inciso 1 do caput. O que diz o inciso 1 do caput? Ó? Deverão descrever os objetivos de segurança cibernética da instituição. Então vamos lá, né? Ó, deve ser contemplada a capacidade da instituição para prevenir, detectar e reduzir vulnerabilidade a incidentes relacionados com o meio cibernético, né? É muito importante essa questão do meio cibernético. Por quê? Porque hoje nós temos aí uma tendência, né, gigantesca no que sentido? Uma tendência de quê? De ter o mundo ser altamente cibernético na internet. Tudo em nuvem, né? Disponibilidade. Qual que é uma grande vantagem da nuvem? É a grande disponibilidade dessa informação que você tem em qualquer lugar. Tá? Aí questão da segurança, da integridade da informação, que ela não vai ser corrompida. Então é muito importante isso. E o parágrafo 2º, ele fala do inciso 2. Que é o que diz o inciso 2? Ó, os procedimentos, tá? Os procedimentos
e os controles adotados para reduzir a vulnerabilidade da instituição a incidentes e atender aos demais objetivos da segurança cibernética. Aí vem falando aqui, ó. Primeiro, cara, questão de prova, cara. Ó, você aumentar a segurança, então você tem que ter quais requisitos, cara. Cara, isso aqui tem que estar em amarelo. Primeiro, a informação tem que ser o quê? Autenticação, autenticada, tá? A informação tem que ser, 2, olha aqui, criptografia. 3, prevenção e a detecção de intrusão, né? Intrusão, a prevenção de vazamento de informações, a realização periódica de testes e varreduras para a detecção de vulnerabilidades, a proteção contra softwares maliciosos, o estabelecimento de mecanismo de rastreabilidade, os controles de acesso e de segmentação da rede de computadores e a manutenção de cópias de segurança dos dados e das informações. Manutenção de cópias de segurança, ou seja, backup, né? Olha que coisa bacana aí, né? Então esse cara aqui, ele é muito importante, né? Muito importante os parâmetros aí do item 2, né? Tem mais, prof? Tem mais, né? Vamos lá aqui, parágrafo 3º. Ele vai falar sobre o quê? Do inciso 3, né? Inciso 2 ainda, né? Inciso 2, devem ser aplicados, inclusive, no desenvolvimento de sistemas de informações seguros e na adoção de novas tecnologias empregadas na atividade da instituição. Parágrafo 4º. O registro, a análise da causa e do impacto, bem como o controle dos efeitos incidentes citados no inciso 4, deve abranger, inclusive, informações recebidas de empresas prestadoras de serviços a terceiros. As diretrizes que tratam inciso 5, a linha B do caput, devem contemplar procedimentos e controles em níveis de complexidade, abrangência e previsão compatíveis com os utilizados com a própria instituição, né? Então tá aí para a galera, né? Então tá aí para o pessoal aí, né? E agora, nós estamos trabalhando que assunto, né? Nós estamos trabalhando um assunto que nós chamamos o quê? Da política de segurança cibernética. A política. Tá? Ou seja, quais os parâmetros que a instituição deverá seguir. E agora? Tá, seção 1º. Quais são os parâmetros para cada instituição fazer a sua? Pronto, tá pago. E agora? Não basta fazer. Né? Então o legislador, o Banco Central do Brasil, quer obrigar o quê? As instituições divulgarem. Que é a seção 2, da divulgação da política de segurança cibernética. Então ele traz aqui, né? Ele traz o quê? Ele traz aqui obrigações diretas, né? Então vamos lá, 2 artigos somente. A política de segurança cibernética deve ser divulgada aos funcionários da instituição e às empresas prestadoras de serviços, tá? A terceiros, mediante linguagem clara, acessível em nível de detalhamento compatível com as funções desempenhadas e com a sensibilidade de informações. Ok. Então obriga o quê? Todo o seu público interno, funcionários, não é isso? Prestadora de serviços, né? Tem que ter uma linguagem clara, uma linguagem acessível, não pode ser muito informatiquez, né? Tem que ser coisa mais clara. Nível de detalhamento compatível com as funções desempenhadas e com a sensibilidade das informações. E além do público interno, da obrigatoriedade da publicidade, ele faz o quê? Para o público externo, né? Questão de prova. Ele deverá o quê? Divulgar em público resumo contendo as linhas gerais da política de segurança cibernética. As instituições devem divulgar ao público, né? Conhecer ao público em geral, o quê? A política, claro, detalhada, mas o quê? Um meio mais simples, né? Linhas gerais da política de segurança, um resumo. Aí, boa questão de prova, né? Resumo. Tá? E agora, professor, agora vem a seção número 3, que ele fala o seguinte, o plano de ação e resposta a incidentes. Ou seja, vai exigir o quê? Vai exigir que a instituição tenha o quê? Um planejamento de ação, um plano de ação. O que é resposta a incidentes? Caso dentro da política, né? Então a política tem que ter um plano de ação
permanente e um plano de contingência, que aí ele chamou que é um plano de incidentes. O que é plano de incidentes? Ocorreu aí uma quebra na integridade das informações, por exemplo. E agora, o que a instituição deverá fazer? Aqui, o Banco Central, sabiamente, também trouxe os parâmetros mínimos necessários que as instituições deverão adotar. Vamos lá. As instituições referidas no artigo 1º devem estabelecer plano de ação e de resposta a incidentes, visando a implementação da política de segurança cibernética, né? Parágrafo único, olha só, o plano mencionado no caput deve abranger, no mínimo, olha só, no mínimo, ações, o plano, né? O plano, ok, né? Não a resposta à incidência, o plano, tem duas coisas, né? As ações a serem desenvolvidas pela instituição para adequar suas estruturas, né? Suas estruturas organizacional e operacional aos princípios e às diretrizes da política de segurança cibernética, as rotinas, os procedimentos, os controles e as tecnologias a serem utilizados na prevenção e na resposta a incidentes, em conformidade com as diretrizes da política de segurança cibernética e a área responsável pelo registro e controle dos efeitos de incidentes relevantes, né? Ok, e agora, né? Olha, o que acontece, né? Cara, o Banco Central sempre se preocupa com a legitimidade. Quem será o responsável, né? E nós vimos, né, em aulas anteriores, sobre temáticas bem específicas, como ouvidoria. Segue o mesmo padrão. Análise de riscos, o mesmo padrão. E agora, segurança cibernética, mesmo padrão. Podem o conglomerado utilizar as estruturas, compartilhar as estruturas? Podem. Ok, tá aí. Tem que ter a legitimidade? Tem. O que mais, professor? Tem que ter um diretor responsável por isso na instituição. O mesmo modus operandi da análise de riscos e o mesmo modus operandi lá da ouvidoria. Quando o professor fala que o assunto, que o estudo ele é cumulativo, ele está acumulando, é exatamente isso. As instituições referidas no artigo 1º devem, estão obrigando, designar diretor responsável pela política de segurança cibernética e pela execução do plano de ação e de resposta a incidentes. Olha aí, né? O diretor mencionado no caput pode desempenhar outras funções da instituição, desde que não haja conflito de interesse. Mesma coisa, né? Mesma coisa aqui. Por exemplo, o exemplo que eu dei lá da ouvidoria. Tá? O cara é ouvidor geral do banco. Ele é diretor. Só que ele não pode ser diretor de pessoa física, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa física está demandando produtos para pessoas físicas e as pessoas físicas estão reclamando, vão tudo para o ouvidor. Então o cara começa e termina o processo nele, não, tem que ser uma terceira pessoa. Então não pode ter conflito, tá? Não pode ter conflito, né? Vamos lá, artigo 8. As instituições referidas no artigo 1º devem elaborar relatório anual sobre a implementação do trabalho de ação e de resposta a incidentes mencionado no artigo 3, datas base de 31 de dezembro. Então, data base dia 31 de dezembro, ele deverá elaborar o relatório do exercício em questão. Tá? Um relatório. Beleza. E agora? Agora, a gente vai trabalhar o que deve conter nesse relatório. O relatório que trata o caput deve abordar no mínimo. Qual que é o relatório? O relatório anual. Sobre o plano de ação e sobre a resposta a incidentes. Né? O que deve conter? A efetividade da implementação das ações descritas no parágrafo 6º, parágrafo único, inciso 1, do resumo dos resultados obtidos na implementação das rotinas, dos procedimentos, dos controles, das tecnologias a serem utilizados na prevenção e na resposta a incidentes descritos no artigo 6º, parágrafo único, inciso 3, inciso 2, aos incidentes relevantes relacionados com o ambiente cibernético ocorridos no período. Olha que coisa importante, os incidentes relevantes relacionados com o ambiente cibernético ocorridos no período. Tá? Os resultados dos testes de continuidade e de negócios considerando cenários de disponibilidade ocasionado por incidentes, né? O que mais? O relatório deverá conter, mencionado ainda, ele deverá ser submetido ao comitê de risco, o comitê de risco lá da análise de riscos, né?
quando existente, e apresentado ao Conselho da Administração ou ação existente à diretoria da instituição até dia 31 de março do seguinte ano de database. Né? Então, o Conselho deverá estar a par desse relatório. Tá? O Conselho de Administração, um órgão dirigente, um órgão consultivo importantíssimo nas organizações. Né? Artigo 9º, vamos lá. A política de segurança cibernética referida no artigo 2º, ok, e o plano de ação e de resposta a incidentes mencionado no artigo devem ser aprovados pelo Conselho de Administração ou na sua inexistência pela diretoria da instituição. Né? Ok. A política de segurança cibernética e o plano de ação e de resposta a incidentes devem ser documentados e revisados, no mínimo, anualmente. Então, você tem a política e você tem um plano. Né? Então, todos os anos, você deverá o quê? Revisar, tem que ser revisto, né? Para não ficar a mesma coisa. Né? E eu falo para vocês, questão de segurança cibernética, todo ano aparecem tecnologias, né? Coisas novas aí que merecem de adaptação. Então, beleza. Tá? Então, esse é o primeiro capítulo 2º, né? Que é importante. Tá? Que é da política. E agora? Nós sabemos, né, que esta resolução ela tem 2 produtos. Primeiro produto, o parâmetro da política. Está aí, pago, todos os dispositivos. E agora? Agora é o processamento e o armazenamento de dados em computação em nuvem. Tá aí, ó. É uma tendência. Então, desde 2018, tá, o Banco Central do Brasil já autorizou as instituições que estão legalizadas para operar, autorizadas a operar, no Brasil, ou o quê? Utilizar esse serviço. Por que eles utilizam esse serviço? Cara, porque é mais barato, né? Ele é mais barato, ele é mais rápido, ele é mais eficiente. Então, uma instituição financeira não é negócio de uma instituição financeira, por exemplo, a computação em nuvem, né? É um outro negócio, é um prestador de serviços, né? Então, o Banco Central, nesse sentido, desde 2018, falou, olha, instituições financeiras agora você podem contratar. Naquela perspectiva que eu disse para vocês, o Banco Central ele é o grande fiscalizador, ele é o grande supervisor do sistema financeiro nacional. Então ele fala assim, olha, vocês têm que oferecer cada vez serviços melhores para o nosso público. E há uma melhoria? Claro que é uma melhoria. Agora tem que ditar o que? Parâmetros, né? Não é qualquer tipo de contratação, não é qualquer tipo de servidor, não é qualquer tipo de plataforma que o Banco Central irá autorizar as instituições financeiras a contratarem. Tem que seguir essas normas. Vamos lá, 11. As instituições referidas no artigo 1º devem assegurar que suas políticas, estratégias e estruturas para o gerenciamento de riscos previstas na regulamentação em vigor, especificamente no tocante aos critérios de decisão, quanto à terceirização de serviços, contemplem a contratação de serviços relevantes de processamento, de armazenamento de dados e de computação em nuvem no país ou no exterior. Tá? Então, nós temos aí critérios, né? Ó, terceirização. Agora a gente vai falar, isso aqui é mais um objeto deste capítulo, né? Artigo 12, agora vem. As instituições mencionadas no artigo 1º, previamente à contratação de serviços relevantes de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem, devem adotar procedimentos que contemplem. Você pode contratar? Pode, só que você deverá adotar esses procedimentos, né? Primeiro procedimento, vamos aqui, deixa eu arrumar aqui meu notebook, né? Aqui. Primeiro procedimento. A adoção de práticas de governança corporativa e de gestão proporcionais à relevância do serviço a ser contratado e aos riscos a que estejam expostas. A verificação de capacidade do potencial prestador do serviço de assegurar. Olha só, tem que avaliar a verificação da capacidade do potencial prestador de serviço de assegurar, 1, o cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor, o acesso da instituição aos dados e às informações a serem processados ou armazenados. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso
para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.